Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Certa vez, acho que uns 12 anos atrás, ou mais, não, uns 11 anos atrás, a gente fez uma viagem para Guiratinga. Foi eu, a Irene e uma irmã. E na época a pista daqui para Rondonópolis não era duplicada, né? A pista simples. E aí eu falei, vamos aqui por Chapada, que a gente não pega aquele trânsito tão congestionado. Chapada, Campo Verde, aí a gente entraria, ia para Dom Aquino e saía lá na frente, em Jaciara. Só que eu não conhecia o caminho. E eu me lembro que nós chegamos em Campo Verde, eu entrei na BR e eu fui seguindo, não vi a entrada ali à direita, à esquerda, e eu fui seguindo. Lá na frente eu olhei, um monte de caminhão passando, e falei, aí, mas os caminhões estão passando na rodovia ali, cadê Dom Aquino? Quando eu cheguei mais perto, eu estava chegando no trevo ali na época tinha aquele trevo ali de São Vicente. E naquele momento Deus falou comigo assim, há caminhos que parecem direito ao homem, mas seus fins são caminhos de morte. Essa palavra está em Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas seus fins são caminho de morte. Eu estou falando desse texto porque eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de decisões. As decisões que nós tomamos na nossa caminhada. Muitas vezes a gente não consulta o nosso Deus. Às vezes nós negamos a palavra do Senhor. Eu vou explanar esse texto com os irmãos e vou mostrar para os irmãos. Assim como a ciência exata, ela vai chegar num número certo, eu vou mostrar para os irmãos que o que a Bíblia nos ensina, ela vai ter um resultado exato na nossa vida, se nós obedecermos ou se nós rejeitarmos a palavra de Deus. Eu não conheço ninguém que desviou da palavra, que abandonou a caminhada, que não teve um fim trágico, um fim de tragédia. Mas eu nunca vi alguém que se colocou diante de Deus a sua vida, que não teve uma caminhada abençoada. Eu quero ler primeiramente em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7. Eu creio assim que a vida, a nossa caminhada é uma vida de escolhas. A gente faz escolha a todo instante. Nós escolhemos. A Bíblia fala em Gálatas 6 que tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Isso é um princípio, irmão. O homem planta, o homem semeia, ele colhe. Eu dizia, talvez há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que o que eu tinha plantado de ruim na minha vida, eu tinha colhido já. E verdadeiramente, tudo de ruim que eu plantei na minha vida, eu já colhi há algum tempo. Quando Jesus verdadeiramente entrou na minha vida, eu comecei uma nova semeadura, e eu tenho colhido um momento de muita paz, de muito refrigério na minha vida, sabe, irmãos? Gênesis 13, a partir do versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse a Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti?
Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e para a banda do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Aleluias. Deus amado, o Senhor tem permitido que eu venha compartilhar a tua palavra com a tua igreja, Pai. Eu me coloco diante de ti, que o Senhor possa usar meus lábios para falar com a tua igreja, para falar comigo mesmo, Pai, através desta palavra. Deus de glória, Deus de maravilha, nós somos dependentes de ti, Senhor Jesus. Nós dependemos inteiramente de ti, nós carecemos de ti. Que o Senhor possa, meu Pai amado, operar com poder e glória na vida de cada irmão aqui presente, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Abraão, ele tinha retornado do Egito, né? O Senhor Deus, no início da caminhada, Deus escolheu Abraão, Deus mandou Abraão sair do meio da parentela. Deus não tinha mandado ele levar Ló, mas ele levou Ló, e eles foram para Harã. Após a morte do pai de Abraão, eles vão descer para aquela região habitada pelos cananeus. No segundo momento, eles vão para o Egito. Eles vão adquirir uma riqueza ali, tanto Abraão como Ló. E posteriormente eles vão retornar para a Cananéia, aquela região ali onde está Israel, a Síria, aquela região ali. E a palavra de Deus diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E porque em virtude dessa contenda, a palavra de Deus diz que Abraão, ele vai até Ló e fala: Ló, escolha uma direção para você ir. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E ele deu a Ló o direito de escolha. Às vezes o direito de escolha, quando nós temos que escolher, às vezes é uma situação meio complicada, né? Às vezes eu prefiro que alguém me dê somente uma opção, para não ter que escolher, porque muitas vezes a escolha ela é complicada. Agora, o que eu acho interessante a respeito desse homem, irmão, e é isso que eu quero mostrar, porque a Bíblia diz que Ló, quando ele vai escolher, ele vai olhar para o ocidente, para o oriente, para o norte e sul, e ele vai olhar para uma região onde estavam as campinas do Jordão. Essa região, nessa campina do Jordão, é onde estavam a cidade de Sodoma e Gomorra.
esse homem, ele não vai analisar a condição daquelas pessoas ali. É interessante a respeito da carnalidade, exatamente por isso, porque ele não olha a consequência, ele olha talvez ali aquilo que é bom para ele. Poxa, aquela região ali tem pasto para o meu gado, ali é uma região que tem água, então eu vou escolher aquele melhor lugar. Ele não preocupou com a condição daquela região, ele não preocupou com os males que aquele local poderia fazer para a família dele, simplesmente ele foi para aquele lugar. E muitas vezes, irmãos, a gente tem nessa caminhada, eu tenho visto muitas pessoas fazerem escolhas erradas. Pessoas muitas vezes motivadas por uma série de fatores, fazendo escolhas erradas. Muitas vezes as pessoas tomadas pelo desejo de ganhar dinheiro. Eu vejo famílias hoje, por exemplo, sentarem a família, pai, mãe, os filhos, e muitas vezes ligam uma televisão para assistir. Eu vou citar algumas coisas aqui que eu ouço falar, eu não assisto. Assisti uma novela, como essa novela que passou aí, tal de Pantanal, que eu sei, que eu ouvi falar que era uma novela extremamente imoral. Aí a família senta e fica contemplando aquele tipo de coisa ali, e não pensando nas consequências dessa decisão. Às vezes a gente olha hoje, e é interessante quando algo que tem chamado a atenção, é como os valores, eles estão deturpados. A questão dos valores, de princípios. Eu comentava esse dia com o irmão, antigamente nós nos indignávamos com determinadas cenas. Quando nós víamos, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo se beijando. Hoje nós não nos indignamos mais com isso. Ou senão, quando você contempla uma novela, juntamente com tua família, às vezes tem filhas, adolescentes, crianças, e naquela novela, a pessoa, o mocinho, a mocinha da novela, é exatamente aquela adúltera que está destruindo o casamento, e as pessoas, todo mundo torcendo pela adúltera para ela ficar com aquela pessoa. Esses são os valores que a gente tem assistido isso, e a gente tem achado que é normal, irmão. Achado que isso é normal. Uma outra coisa também, algo que me chama a atenção, é de ver muitas vezes quem são os referenciais dos nossos jovens. Nossos jovens têm sido os referenciais, muitas vezes dele é o que há de pior. Quando a gente olha a televisão, a gente olha esses artistas, eles são o que há de pior em termos de referência. E eles passam uma mensagem muito ruim para nossas famílias, principalmente quem tem filho pequeno. Porque muitas vezes uma adolescente, ela contemplando uma televisão, às vezes ela tem uma situação difícil, a família não tem dinheiro, ela gostaria de ter isso ou aquilo, ela não consegue, mas aí ela olha para uma determinada cantora, uma mulher extremamente moral, mas essa mulher extremamente moral, mulher sem nenhum princípio, essa mulher se tornou rica, ela tem de tudo, e isso passou mensagem, que ela pode ser depravada, que ela vai se dar bem financeiramente. É isso que nós temos assistido hoje. A gente não tem mensurado as consequências de decisões que nós temos tomado. Ló foi exatamente isso. Eu quero dinheiro, eu quero o que é bom para mim. O restante, ele é em segundo plano. Só que essa decisão de Ló, ela teve uma consequência muito alta. Por quê? Porque eles foram para uma cidade extremamente immoral,
E toda vez que nós tomamos uma decisão, vai ter uma consequência. Logicamente que quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, ainda que Ló escolhesse aquele lugar e Abraão ficasse na região desértica, o Senhor Deus diz para ele: olha para o oriente, para o ocidente, para o norte e sul. Abraão olhou e Deus falou: tudo isso te darei por herança. Mas Ló não, Ló escolheu o melhor caminho, irmãos, né? Assim que as pessoas olham, o melhor caminho, me dei bem na minha vida, ganhei dinheiro. Às vezes essa questão do dinheiro é um problema sério, irmão. É um problema sério. Eu não estou dizendo que nós não podemos crescer financeiramente, que nós não podemos sonhar de ter um bom emprego. Nós não podemos sonhar de, eu tenho um sonho de ter um sítio. Não posso sonhar, não tem problema algum. Posso sonhar de inúmeros sonhos. Eu posso estudar, eu posso trabalhar muito para conquistar isso, não tem problema. Mas uma coisa que eu sempre digo, e eu tenho isso na minha vida, e ontem nós conversávamos aqui com os irmãos na oração, é a questão do contentamento. Eu não tenho hoje na minha vida, eu não tenho desespero. Helder, você quer ter 2 casas? Eu não quero ter 2 casas. Helder, você quer ter isso, você quer isso? Eu não quero nada, eu estou feliz com o que eu tenho. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Agora, logicamente, o jovem tem que correr atrás, tem que ter, tem que sonhar. Mas não pode ser uma busca desenfreada pelo dinheiro, tipo assim, vale tudo para ter o dinheiro. Vale tudo. Não, irmão. É interessante que quando há contentamento no nosso coração, nos nossos corações, a cada momento da vida, isso traz muito alívio à alma do homem. Nós não precisamos de ter muito para sermos felizes. Eu sempre digo que as pessoas acham que tendo muito dinheiro, isso vai trazer felicidade para ela. E não é verdade. Se fosse verdade, irmão, talvez os bairros mais carentes eram onde houvesse maior número de suicídios aqui em Cuiabá. Mas quando você vai nos bairros mais carentes, você não vai ver tanto suicídio. Mas quando você vai nos bairros ricos, você vê o tanto de suicídio que tem. As pessoas se matam. Porque tem dinheiro, mas não tem paz, não tem refrigério. A palavra que a Vilma disse falava exatamente disso. Nós temos luta, temos adversidade, passamos por momentos de angústia, de aflição, passamos. O sol nasce para todos, o sol não é só para o crente, o sol nasce para o ímpio e para o crente. A chuva vem para o ímpio e para o crente. A diferença é como nós passamos por esse momento. A diferença é como nós atravessamos esses momentos de aflição, onde muitas vezes nós passamos por momentos que nós não gostaríamos de passar. Quando nós temos Jesus na nossa vida, há um refrigério na nossa alma. Ainda que há lágrimas, nós sabemos a quem recorrer nos momentos de angústia, irmão. Nós sabemos que o Senhor é conosco. Como diz a palavra, o Senhor não tosquenejará. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Verdadeiramente isso é uma verdade. É uma verdade. Eu conheci um jovem, irmão. E é interessante que quando nós nos colocamos a buscar a Deus, tudo é diferente nas nossas vidas. Eu conheci um jovem. Esse jovem, ele buscou muito a Deus, irmão. E é interessante como que as bênçãos, como que aquela palavra que está em Deuteronômio capítulo 28, que diz a respeito das bênçãos, que as bênçãos do Senhor, que nós não precisaríamos correr atrás da bênção, mas que ela nos alcançaria. Eu vi como se verdadeiramente aquela palavra se cumpre.
porque eu vi alguém buscando a Deus de todo o coração. Lógico, a pessoa está buscando a Deus, mas a pessoa está fazendo alguma coisa, está dedicando. Mas como as bênçãos do Senhor, elas vêm de uma maneira tal que alcança a pessoa. Ela não precisa ir em lugar nenhum, porque aquilo que ela necessitava vinha nas mãos dela. É assim que acontece. É a palavra de Deus. A única coisa que o Senhor quer de nós é obediência, irmão. O Senhor, sabe o que o Senhor quer de mim, quer de você? Que quando Ele olhar para nós, quando nós entrarmos na presença dEle, que nós procedamos como Paulo, como Tiago, como Pedro, como João, apresentando a Deus como escravos. O Senhor Deus quer que nós sejamos diante dEle, que nós tenhamos no nosso coração um coração de escravo, onde a única vontade nossa é fazer a vontade do nosso Pai. Esse texto é interessante quando Paulo fala assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos nessa condição de escravidão, o escravo não tem sábado, não tem domingo, o escravo não tem vontade própria. E quando ele se coloca nessa condição de escravidão, ele está dizendo, eu quero fazer somente a vontade do Senhor Jesus, inteiramente a vontade de Jesus. Eu quero fazer a vontade dEle. Aí ele olha para você e fala, Giovanni se colocou na condição de escravo. A vontade dele é fazer a vontade do Senhor Jesus. Ele abriu mão de tudo pelo Senhor Jesus. Ele vive para o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus olha para ele e fala, Giovanni, eu não te chamo mais de escravo, eu te chamo de amigo. Essa é a condição. Homens que se colocaram na condição de escravos, escravo voluntário, se tornaram amigos de Jesus, irmão. Esse é o tipo de relacionamento. Ló escolheu um caminho muito ruim. E tem um efeito, irmãos. Tem um efeito muito ruim. Olha a palavra do Senhor em Gênesis 19, a partir do versículo 24. Não, Ló, a partir do versículo 1. Olha a decadência moral dessa cidade, irmão. Olha a decadência moral. 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Gênesis 19, 1. E vieram os dois anjos de Sodoma, a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes, na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem verdura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa dos varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus amigos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, tenho duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão, fora vô-las tarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí,
disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Irmãos, esses homens aqui, a cidade era tão corrompida, que chegou esses dois anjos, e esses anjos, os homens viram ele na casa de Ló, e os homens queriam, irmãos, ter relacionamento com esses homens, com esses anjos. Chega ao ponto de Ló oferecer as filhas, mas a perversão moral é muito grande. E esses homens, eles não queriam as filhas, eles queriam os anjos, os homens. E eles vão para cima de Ló, e a palavra de Deus diz que aqueles anjos estendem a mão e aqueles homens ficam cegos. Irmãos, isso aqui são verdades, irmãos. Isso aqui não é fábula. Isso aqui não é história da carochinha. Isso aqui são verdades. Pastor, mas o senhor está pegando o Velho Testamento? O Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu sempre tenho dito para a igreja, qual que é a diferença, pastor, do velho para o novo? É que no velho você tinha uma lei, Deus deu uma lei, aonde o homem, para ser salvo, para conseguir ser salvo, ele tinha que obedecer à lei, ele tinha que cumprir a lei. Mas como era impossível cumprir a lei, porque é impossível o homem cumprir a lei, ninguém conseguia. Aí Deus estabelece a morte de um cordeiro no lugar daquele que peca. Por isso que Deus estabeleceu que o cordeiro, quando o homem pecasse, ele tinha que matar um cordeiro, porque havia necessidade de derramamento de sangue para que o pecado daquele homem fosse apagado. Então ele sacrificava uma novilha, sacrificava um cordeiro. Mas a depravação, ela era muito grande. Talvez a gente olhe hoje, irmão, no nosso Brasil, na terra, no planeta, nós estamos vivendo exatamente isso, depravação. Chega ao ponto, irmãos, que os anjos diz para Ló, para que ele chamasse a família dele, e mandasse a família dele se retirar. As filhas dele, a Bíblia diz assim no versículo 14, então saiu Ló, e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. É interessante que Ló, ele protelava a saída, irmão. É interessante que a mulher de Ló, ela também protelava. A Bíblia diz que o anjo, ele dá uma ordem, fala: olha, fuja e não olha para trás. Mas a mulher de Ló, quando eles estão saindo, ela olha para trás. Por que que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava naquele lugar, irmão. O coração dela estava naquele lugar. E a Bíblia diz que quando ela olha, ela vai virar uma estátua de sal. Irmãos, a importância. Nós temos aqui jovens casais, Juninho, Bruna, Jéssica, Douglas. Eu sempre digo, nós temos que ter muito cuidado com nossa família.
temos que ter cuidado com o nosso filho. Eu sempre fui muito, algumas coisas eu sou muito duro, irmão. Eu jamais, nós somos nova criatura. Eu creio que muitos de nós podem ter errado, mas nós estamos caminhando, fomos chamados por Jesus. O importante é isso. Eu me lembro uma lição que eu aprendi da minha mãe. Eu tinha 14 anos de idade. Minha mãe tinha ido para a igreja, eu não ia para a igreja. Era um erro que minha mãe cometia. E eu me lembro que minha mãe chega da igreja e eu estou com a cabeça colocada no colo da perna de uma namorada minha. Eu estou ali, eu não vi minha mãe chegar. Minha mãe chegou na porta, chegou e ela olhou para mim aqui. Aquele dia me deu um frio na barriga. Mas ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, irmãos. Ela falou: respeita a minha casa. Respeita a minha casa. Irmãos, jamais eu admitiria um filho meu jamais levar a namorada para dormir na minha casa. Jamais eu permitiria isso. E eles respeitam o meu lar. Eles não digo nem por me respeitar, mas por temer a Deus e saber das consequências. Mas as pessoas, eu tenho visto muito crente permitir. Pessoas estão na igreja, achando normal. Eu tenho a história de uma pessoa que eu conheço, eu vi a história. O filho, ele gosta de homem. E a mãe, uma mulher crente, permite que o namorado daquele rapaz durma na casa. Isso é pecado, irmão. Isso é conivência. Isso é como Eli. O irmão lembra de Eli, que eu sempre prego aqui na igreja. Eli, 1 Samuel, que vai falar capítulo 1, a partir do capítulo 1, 2, 3 ali, que vai falar a respeito de Eli. Deus foi severo no julgamento na casa de Eli por causa da complacência, por causa da conivência com o pecado. Não é brincadeira. Não é brincadeira, é sério. Isso é a palavra de Deus, irmão. A mão de Deus veio pesadamente. As filhas de Ló, elas conviveram certamente por uma escolha de Ló, de ir para aquele lugar. As filhas dele cresceu naquele ambiente marcado pela imoralidade. A mulher dele, quando eles fugiram, virou uma estátua de sal. Mais adiante, as filhas dizem assim: nosso pai não tem ninguém, só tem ele, nós temos que dar herdeiro para o nosso pai. E essas filhas, a Bíblia diz, olha só, irmão, a Bíblia diz que essas filhas vão embriagar o pai e tem intimidade para com esse pai. Sabe qual é o nome disso? Incesto. Isso é maligno. Incesto. Olha o nível, irmão. Criou os filhos naquele ambiente. Aí estão pagando um preço, está pagando um preço agora. Uma filha teve intimidade com o pai, com o próprio pai no dia seguinte a outra. E é interessante quando você vê a descendência de condutas erradas, a descendência de atitudes erradas, porque uma das filhas ela vai ter um filho que vai se chamar Moabe, que é o pai dos Moabitas, inimigo do povo de Israel. E a outra filha vai ter um filho que vai ser dado o nome de Ben-Ami, que é o pai dos Amonitas. Ambos povos são inimigos de Israel, sempre foram inimigos de Israel. Ainda que tenha uma moabita muito abençoada, que foi Ruth, que muitas vezes o Senhor Deus permite. Então a gente começa a observar que decisões erradas, ela vai automaticamente gerar algo errado. Por isso que eu falo, eu não negocio a palavra de Deus.
Se a Bíblia falasse, faça imagem de escultura, eu ia colocar umas 200 imagens de escultura aqui dentro. Mas a Bíblia diz, é pecado. Quem cultua imagem de escultura é maldito. E não só ele, mas até a 4ª geração é de malditos. A Bíblia fala. Agora, eu vou deixar de obedecer a palavra de Deus para obedecer muitas vezes o que o homem diz? De maneira alguma. Eu não negocio a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Eu sei que sabe quem é meu maior inimigo, irmãos? Sou eu. Ah, pastor, não é o diabo? Não, é eu o meu maior, a minha carne, a minha natureza. Porque o diabo não me pode, ele não me obriga a fazer as coisas. Ele me oferece. Ele pode apresentar diante de mim bandejas, mas ele não me pode obrigar a fazer determinadas coisas. Por isso não adianta muitas vezes a gente jogar a culpa no diabo. É o diabo que fez. Não, o diabo te ofereceu, mas a decisão é do homem. É o homem que escolhe o caminho que ele quer seguir. Então a gente vê uma decisão errada, motivada muitas vezes pelo material, pelo dinheiro. Eu vou para as Campinas do Jordão porque ali eu vou ter lucro. Mas você olhou se o ambiente é bom, se o local é bom? Esse local, isso vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? Certamente afasta de Deus. Quer ver um outro homem também que vai fazer escolhas erradas? Em 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11. É interessante, eu sempre digo assim, tem nomes que eu não colocaria em filho. Um nome que eu não colocaria em filho meu seria Salomão. Ninguém tem filho aquele chamado Salomão não, né? Neto, ninguém tem não, né? Que às vezes a gente fala um negócio, mas fala, eu tenho um filho, aí a gente fica envergonhado. Mas eu estou dizendo que eu não colocaria o nome de Salomão. Salomão é um daqueles homens, da mesma forma que Sansão, que é um péssimo exemplo. 2 homens. A diferença é que Sansão foi melhorzinho do que Salomão. Sansão, ele foi salvo. Salomão, eu acredito, não só eu, mas tem um historiador chamado Flávio Joséfo, um judeu do século I, que ele também questiona a respeito da salvação de Salomão. Um historiador judeu, vocês têm uma ideia. E vários comentaristas, tem um comentarista chamado Matthew Henry, do século XVI, ele coloca em dúvida a respeito da salvação desse homem. Mas você pergunta, mas pastor, por que você fala que Salomão não foi salvo? Porque lá em Hebreus capítulo 11, começa a enumerar os heróis da fé. E pela importância de Salomão, o nome dele deveria estar lá em Hebreus capítulo 11, naquela relação dos heróis da fé. Mas o nome de Salomão não está. Sansão, apesar de todos os erros, Deus permitiu que ele se arrependesse. E o nome dele está lá, então Sansão foi salvo. Mas Salomão, eu acredito que não. Mas por que ele não foi salvo? Salomão, irmão, viveu uma experiência com Deus sobrenatural. Ele viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Eu não sei qual que é o nível de intimidade que os irmãos têm para com o Senhor. Se os irmãos oram muito, o irmão tem um nível de intimidade com Deus. Quem ora bastante tem intimidade com Deus. Você é conhecido diante do céu, diante do inferno, diante dos demônios, pela tua vida de oração. Os demônios sabem quem são aqueles que oram, que têm intimidade com Deus. E esse aí é um problema para eles. Agora, quando o crente não ora, fala, esse aí não. Então, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Mas Salomão, ele viveu uma experiência tão sobrenatural com Deus, que foi ele que edificou o templo. Davi não pôde edificar o templo porque Davi tinha as mãos sujas de sangue, Deus não permitiu. Mas Deus mandou que Salomão edificasse o templo. E a Bíblia diz que quando o templo estava pronto e foi inaugurado o templo, Salomão, ele entrou e ele clamou pela glória do Senhor, irmãos. Ele clama pela presença de Deus.
E a Bíblia diz que a glória de Deus é tão grande naquele templo, que os sacerdotes não conseguiam entrar naquele ambiente, tamanha a glória de Deus. Você imaginou isso? Você imaginou isso, irmão? Você invocar a glória de Deus, e a glória de Deus inunda esse lugar aqui, de maneira que pessoas, que sacerdotes não conseguem entrar no recinto. Olha o nível de comunhão desse homem para com Deus. Mas esse homem começou a percorrer uma trajetória, ele começou a enveredar por caminhos, e muitas vezes ele começou a casar com mulheres estranhas, com mulheres de várias regiões, mulheres que adoravam muitos deuses. E quando chega um determinado período da vida desse homem, já tinha passado anos, esse homem, irmão, ele vai fazer a coisa mais terrível. Olha no 1 Reis 11, a partir do versículo 5. Porque Salomão, 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 5. Acharam aí? Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos amonitas. Quem são os amonitas, irmão? Os amonitas é o povo que descende de Ló. A filha teve relação, intimidade com o pai, incesto, e nasceu, vai dar origem aos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos moabitas. Quem são os moabitas? É o povo que vai ser originado do incesto cometido com Ló, com a outra filha, os moabitas. E Salomão vai adorar Quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Quem que é Moloque? Já falei para a igreja, tem alguns irmãos que não sabem como que era o culto a Moloque. O culto a Moloque era uma cabeça grande, uma boca grande, nariz, olhos. O culto a ele se consistia na seguinte forma: eles enchiam de brasa incandescente, brasa, fogo ali dentro. Os sacerdotes tocavam tambor. A mãe pegava o filho, aquela criança, levava para o sacerdote para oferecer a Moloque. O sacerdote de Moloque, pegava aquela criança e jogava dentro da boca daquela imagem com fogo incandescente. E para que a mãe não ouvisse o choro das crianças, tocava-se tambor para não ouvir. E aí vem gente falar, irmãos, muitas vezes achar que o aborto é normal. Misericórdia, misericórdia, irmão, misericórdia. Isso aqui é terrível. Um homem que serviu a Deus, irmão, um homem que serviu a Deus, experimentou Deus, participar de um culto a Moloque. Você sabe por que nós não devemos chamar nossos filhos de Moleque? Porque a palavra Moleque, ela tem origem Moloque. Então você não pode usar esse termo moleque, chamar teu filho usando o nome de um demônio, de uma entidade maligna. A gente não pode usar esse tipo de vocabulário para referir aos nossos filhos. Você sabe a consequência do erro, irmão? Porque na nossa caminhada, nós temos o Espírito Santo de Deus. Você está aqui porque você tem o Espírito Santo de Deus.
Agora, na caminhada, muitas vezes, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, sabe o que Deus faz, irmão? Ele tira o Espírito Santo, como ele fez lá em Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, vai falar que o Espírito de Deus sai de Saul. E o Espírito Santo de Deus saiu de Salomão. E quando o Espírito Santo de Deus sai, não tem espaço para arrependimento. É impossível o homem arrepender, irmão. Por isso que hoje eu tenho essa compreensão. O que nós como igreja temos que fazer, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Você para ali no terminal e começa a anunciar, falar de Jesus, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Aqueles que são eleitos, escolhidos por Deus, quando eles ouvem essa palavra, sendo eles verdadeiramente filhos de Deus, eles vão ser alcançados, vão ser tocados, e eles vêm para Jesus, e eles vêm para o nosso Senhor Jesus Cristo, se entrega. É igual nós, com a vida toda suja, no lamaçal do pecado. Jesus chamou a mim, chamou a cada um de nós. Não tinha nada em nós, irmão, não havia nada em mim, nem eu creio que nenhum dos irmãos, que pudesse chamar a atenção de Deus. Mas Deus te escolheu. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. E ainda há tempo, irmão, de perseverar, de tomar decisões, de buscar a Deus de todo o coração. Mas Salomão, eu creio, como eu falei para os irmãos, não só eu, né? O próprio Flávio Joséfo também fala a respeito de Salomão, que ele tem dúvida. Não, aliás, ele diz categoricamente que Salomão perdeu a salvação. Agora, Matthew Henry, esse comentarista que eu falei para os irmãos do século XVI, ele tem dúvida. Fala assim, Deus sabe. Eu vou mais além, eu falo que um homem que serve a Deus, um homem que experimenta a Deus e que vai para a feitiçaria, para a macumba, irmão, não volta, irmão. Dificilmente, só um milagre mesmo, só pela bondade de Deus. Aí o homem volta. Então são escolhas, assim é a vida, irmão, é escolhas. Agora lembrando que as nossas escolhas, ela vai ter uma consequência. Olha uma outra situação também de escolhas, essa escolha aqui eu gostei muito. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Antes de ler esse texto aqui, estou me vendo na minha mente aqui, um outro homem também que foi escolhido por Deus, ele não é fruto do acaso. O Senhor Jesus lá em João 15 fala, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Então o Senhor Jesus escolheu Judas Iscariote, foi Jesus que escolheu ele. Esse homem foi até Jesus, esse homem ouviu os ensinamentos de Jesus. Mas esse homem, ele tinha uma coisa interessante. Ele foi a Jesus, mas ele tinha motivações erradas. Talvez ele esperasse que Jesus fosse um revolucionário. Ele não entendeu que Jesus é Deus. Foi até Jesus, mas tinha motivações erradas. Quantas pessoas, irmãos, têm vindo muitas vezes, os templos estão cheios de pessoas que vão ao templo, mas elas não querem Jesus, elas não querem ter uma vida com Jesus, elas têm motivações erradas, elas vão ali por motivo A, B, ela vai porque ela gosta dos irmãos, ela gosta do clube, ela gosta disso, de um monte de coisa, ela tem motivações erradas. E esse homem perdeu a salvação. Mas eu quero falar a respeito disso aqui. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Acharam, hein? E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam deles, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, e o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Irmãos, é tempo final desses dois homens aqui. Estão ali crucificados, iam morrer. E esse indivíduo aqui, ele blasfema do Senhor e disse: tu és o Cristo. Ele não tem certeza. Ele disse: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Olha só, irmão, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Algo que me chama a atenção é exatamente isso. Não tem nenhum relato que esse salteador, ele conhecia Jesus. Mas quando ele está na cruz ali, crucificado ao lado do Senhor Jesus, ele refere-se a Jesus como Deus. Ele refere a Jesus como Deus, irmão. O outro blasfema, mas esse reconhece a Jesus como Deus. E aqui a gente entra exatamente nisso, irmão. Por que um rejeitou e o outro aceitou? Porque um era eleito, escolhido por Deus, o outro não. Simplesmente dessa maneira. Os irmãos perguntam: pastor, mas Deus é injusto? Paulo responde em Romanos capítulo 9: não, de maneira alguma. Deus não é injusto, porque Deus escolhe um e rejeita outro. Mas o que me chama muita atenção é exatamente isso. Aquele homem não conhecia, mas ele refere a Jesus como Deus. Você sabe que tem muita gente que tem dificuldade de reconhecer Jesus como Deus? Eles falam o nome de Deus, eles falam Deus, 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 mas eles têm dificuldade. Tem uns que brincam com o nome de Jesus. Tem uns que fazem anedota, piadas com o nome de Jesus. Um dia eu falei para uma pessoa, falei assim: eu não brinco com esse nome. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus, ele é meu Deus. Eu não tomo o nome dele em vão, eu não brinco com o nome dele. Esse homem tomou uma decisão, motivada pelo Espírito Santo, porque, como diz a palavra, é impossível o homem ir a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Às vezes, por isso que eu sempre digo, a gente pode fazer um monte de coisas se nós tivéssemos intenção de encher o templo. Poderia fazer pancadão gospel, festa do milho, a festa junina, festa de não sei o que, um monte de coisa, né? Pancadão gospel, todo sábado aqui, com uma placa lá, enchia de gente aqui, e bam, 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 né? Poderia fazer isso. Mas você já viu alguém se converter com isso, irmão? Você já viu alguém se converter? A palavra de Deus diz que a palavra é luz, é lâmpada para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, quando é enxertada no coração de um homem, de um jovem, de uma criança, a palavra de Deus produz mudança, irmão. Temor a Deus vem pela pregação da palavra. A pregação da palavra gera temor a Deus. Eu sempre digo para a igreja, com todos os erros que eu tenho, que muitas vezes a gente erra, mas eu tenho muito medo. Eu sempre falo assim, que a das coisas que eu tenho mais medo é ministrar a ceia do Senhor. Como eu tenho medo, porque eu sei, irmão, que participar da ceia indignamente, a Bíblia diz que morre.
muita gente morrendo espiritualmente primeiro e morrendo fisicamente, doente, porque não teme a Deus. E por a escolha desse homem, ele ouviu talvez a palavra mais sublime. No versículo 42, ele diz assim, vou ler anteriormente do 40. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tem promessa maior do que essa, irmãos? Tem promessa maior do que essa? Enquanto tem muitos crentes fazendo campanha para ganhar dinheiro, que eu acho uma falta de sabedoria, esse indivíduo aqui, na hora da sua morte, a ele foi dado o direito do arrependimento. Não é a todos que é dado o direito do arrependimento. A ele foi dado o direito do arrependimento e uma promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Não tem coisa maior do que isso. É um sonho, eu creio que nós como igreja do Senhor, no dia que o Senhor Jesus nos chamar, que nós deixarmos esse corpo, caso nós não contemple a volta dele, eu creio que é o sonho de cada um de nós, de estar no paraíso com o Senhor Jesus. Para finalizar, eu vou falar de um último homem também, que fez uma grande escolha. Em Atos capítulo 9. Imagina um judeu extremamente zeloso. Talvez segundo a lei de Moisés, que foi dado lá no Monte Horebe, quando a Bíblia refere-se a ele, um homem extremamente zeloso, está falando de um homem que procurava cumprir a lei à risca. A Bíblia nos diz que quando Estevão foi apedrejado, quando Estevão, o diácono, foi apedrejado, ele estava lá, ele assistiu o apedrejamento de Estevão. Se você perguntasse para Paulo, você vendo alguém ser apedrejado, você, talvez naquele momento ali, você não se indigna? Ele falaria: de maneira alguma. Se trata de um herege, um homem que afronta a lei de Moisés, um homem extremamente zeloso. E é interessante como a Bíblia ela mostra alguns casos, porque esse homem, pelo zelo que ele tinha da lei de Moisés, de cumprir, ele vai perseguir, ele perde a autorização para os sacerdotes, para ir em Damasco, prender os hereges, os cristãos, esse povo herege. Mas o Senhor Deus contemplava esse homem. E a Bíblia diz que quando ele está no caminho de Damasco, ele vê um resplendor de luz. Vamos ler a partir do 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É interessante que o Senhor, ele vai usar um instrumento para amansar touro bravo, para falar com Paulo. Aguilhão é um instrumento pontiagudo. Quando o touro bravo ele vem, você dá uma espetada nele, ele volta, ele vem novamente, você dá outra espetada e vai machucando até que ele vai se amansando.
A visão que Deus tinha de Saulo era exatamente de um touro bravo. E que o Senhor diz, quando o Senhor diz assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, está dizendo, você até quando você vai ver o agir de Deus, Deus operando, e você não vai se render a Deus? Porque quando ele assistiu ao apedrejamento de Estevão, ele via aquele homem glorificando a Deus, aquele homem estava sendo apedrejado, mas aquele homem glorificava a Deus, irmão. Isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa sobrenatural. Por isso que o Senhor diz, difícil é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não está vendo que eu vivo, que eu falo contigo, que eu estou te chamando, Saulo. E a Bíblia diz que naquele momento, ele diz, e ele tremendo e atônito disse, no versículo 6, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, os conduziram a Damasco. Ficou cego, irmão, ficou cego. Você sabe que, às vezes nós, crente, nós passamos por luta, por adversidade. Às vezes Deus está falando conosco. Às vezes Deus está falando com o homem. Às vezes, da mesma maneira como o Senhor Deus falou com Saulo, muitas vezes Deus permite situações para que nós acordemos. Porque muitas vezes Deus está falando, mas o homem não consegue assimilar a voz de Deus. Aí o Senhor permite algo para ver se o homem acorda, para ver se o homem volta para Jesus. Muitos não voltam, muitos têm um coração fechado, coração duro. Mas Paulo aqui, ele foi tocado. Ele foi tocado. Talvez você perguntasse, esse homem vai perder tudo, irmão. Esse homem vai perder família, esse homem vai perder a sua posição dentro do judaísmo. Ele era uma pessoa de destaque dentro do judaísmo. Certamente, Saulo era um homem que tinha posses, e certamente uma conjectura, uma hipótese, quando ele recebe Jesus, quando ele aceita o sacrifício de Jesus, ele toma posse do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele recebe Jesus na vida dele, ele vai perder a família dele, a parentela. Por quê? Porque dentro do islamismo, se uma pessoa abandona a fé islâmica, essa pessoa ela é rejeitada pela família, é rejeitada. E eu creio, fazendo uma analogia, uma comparação aqui, a gente vai ver algo semelhante. Então ele vai perder todo mundo. Quando você olha lá em Filipenses 4, Filipenses 4:12, se você puder abrir tua Bíblia, lá no Novo Testamento. Filipenses 4:12. Às vezes a pessoa acha, eu estou em Jesus, agora eu fui escolhido por Deus, eu não vou ter problema, é só, como diz por aí, é só vitória, né? É vitória, logicamente, porque quem tem Jesus é um vitorioso, irmão. Talvez você não tenha nada, você pode estar tendo luta, adversidade, mas se tem Jesus, você tem tudo. Ele diz assim, 4:12, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um homem de Deus, ele pode todas as coisas e ele não vai reclamar de nada, irmão. Ele não vai reclamar de nada, porque ele sabe que a maior herança, a maior riqueza de um homem é ter Jesus, irmão. Infelizmente, quem não tem uma visão das coisas de Deus, só olha para as coisas dessa terra. Eu creio que
não teve uma escolha melhor do que a escolha de Paulo. No dia que você estiver no céu, e você tiver a oportunidade de sentar e for conversar com Paulo, quando você chegar e você ver Paulo, fala: Paulo, Paulo, senta aqui, eu quero conversar com você, eu quero saber mais, eu quero saber a que espinho na carne era esse que você falava, Paulo, eu quero saber. Aí você pergunta para Paulo: Paulo, me fala uma coisa, me fala toda a verdade. Você estava no judaísmo, você tinha muitas posses, você tinha uma vida pro carnal boa, né? E aí você recebeu Jesus, você perdeu tudo. Você ficou triste, Paulo? Ele diz assim em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele te responderia talvez dessa maneira. Filipenses 3, 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o nível desse homem dentro do judaísmo. Segundo a lei, irrepreensível. Mas aí ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o, considerei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aleluias. Só nós que temos Jesus, irmão, valorizamos isso aqui. Somente quem tem Jesus valoriza um chamado de Deus, escolhido, eleito de Deus. O Senhor olha para nós e diz: geração eleita, povo santo. Olha os termos: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo eleito, povo escolhido. Esses são os termos que o Senhor Jesus olha para nós. Mas Satanás muitas vezes coloca diante de nós muitas coisas para tentar nos desviar do caminho, irmão. Nos desviar do caminho, nos afastar do Senhor. Eu vou ler para os irmãos, como eu disse para a igreja, tudo o que acontece na palavra é verdade. Eu vou ler para os irmãos entenderem a decisão das nossas escolhas, irmão. A decisão de você escolher uma vida com o Senhor Jesus. A Vilma falou também algo interessante, que a nossa escolha, buscando o Senhor, ela reflete na nossa família. E eu vou mostrar para a igreja como isso é verdadeiro. Como isso é verdadeiro, como nós podemos mudar a história, não somente nossa, mas da nossa família a partir das nossas decisões. Alexander, em sua obra Crise na Moralidade, catalogou 567 descendentes de Max Jukes. Olha esse nome, esse homem. Ele catalogou 567 descendentes de Max Jukes, um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, que era um teólogo e pastor, homem de Deus, faz parte dos heróis da fé do século 18 e 19 ali. Fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. E as diferenças são impressionantes. Ele fez essa pesquisa e olha o resultado, irmão. O resultado dessa pesquisa. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia.
E dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Agora, Jonathan Edwards, um homem de Deus, não simplesmente um pastor, um homem de Deus, um homem que realmente viveu um evangelho, segundo os biógrafos, viveu na mesma época de Max Jukes, mas se casou com uma mulher crente. Foi feita uma investigação de 1.394 descendentes, conhecidos de Jonathan Edwards. Isso aqui, muitas dessas coisas aqui foram naquela época, que era muito difícil. 15 se tornaram diretores de faculdade, 65 foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 oficiais do exército e da marinha americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, um foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado. A decisão nossa, irmão, vai refletir na nossa casa. Juninho, você e Bruna, busque o Senhor de todo o coração. Deus vai abençoar a descendência de vocês. Nós que somos mais velhos, irmãos, é possível buscar a Deus de todo o coração. É possível nós tomarmos uma decisão em prol de Jesus Cristo, irmão. Nos entregar a Ele, falar: Senhor, eu tomo uma posição. Senhor, eu vinha fazendo escolhas erradas. Senhor, eu estava tomando decisões como Ló, olhando somente para o material, olhando somente para o financeiro, e muitas vezes não observando o mal que aquilo poderia trazer tanto para mim como para a minha família. Mas hoje eu faço a escolha por Ti, Jesus. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero estar no centro da Tua vontade. Irmão, quando nós tomamos essa decisão, Deus vai mudar a nossa história, irmão. Deus vai trazer paz, Deus vai trazer refrigério na tua casa. Às vezes o irmão, quando toma uma decisão diante de Deus, uma decisão diante do Senhor, é verdade que muitas vezes os demônios se levantam, muitas vezes ele usa pessoas, muitas vezes para te atingir, muitas vezes para te ofender, para questionar a tua vida com Deus. Mas resista, não deixa nada te afastar do Senhor Jesus, irmão. Não deixa nada te afastar do Senhor Jesus. Nós temos feito a melhor escolha. Nós temos tomado a decisão de servir, de fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por poder estar aqui, pelo privilégio que Deus me dá de ter a minha família aqui. Eu falo que a Vilma é minha cunhada e é minha irmã em Cristo. Hoje ela é mais do que meus irmãos, porque faz parte da família de Cristo. Como é bom ver os meus amados, né? Que privilégio, irmão, fazer parte da igreja do Senhor Jesus, estarmos aqui reunidos, adorando o nosso Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu para compartilhar com a igreja. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé para a gente orar. Senhor, meu Deus, meu amado Senhor Jesus, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso Deus,
nosso socorro bem presente no momento de angústia, de aflição. É o Senhor Jesus, o nosso Deus, Pai, que tem cuidado de nós, que tem tido, Pai, paciência para conosco, ó Pai, que muitas vezes, Senhor, tem sido os filhos desobedientes. Senhor Jesus, eu sei, Pai, que muitas vezes nós precisamos de um puxão de orelha, Pai, de uma palmadinha, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer bem, Pai, porque o Senhor, a Tua misericórdia é tamanha que nunca faltou, meu Pai. E eu sou grato a Ti pela Tua grandeza, por este amor tão grande. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. Meu Pai, nos leva a buscar mais a Tua presença. Senhor, coloca fome nos nossos corações para nós buscarmos mais de Ti, Pai. Senhor Jesus, conduza nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, não permita, Senhor, que nós venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, que nós venhamos fazer a Tua vontade, Pai. Meu Senhor Jesus, que nós venhamos crescer no temor e temor da Tua palavra. Senhor Jesus, eu sei que muito, Pai, muitos de nós, ó Deus, conhecem a Ti somente de ouvir falar. Ó Deus amado, que nós venhamos Te conhecer pessoalmente, Pai, que nós venhamos Te conhecer assim como Jó Te conheceu, não apenas de ouvir falar, mas de falar contigo, mas de estar na Tua presença, Pai. Ó Deus amado, aviva a Tua igreja. Meu Deus, traga temor aos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, traga temor. A Tua palavra diz que o temor a Deus é princípio de sabedoria. Ó Deus amado, dê temor aos nossos corações, ó Pai. Guia nossas vidas, Senhor. Meu Deus, guarda nossas famílias, Pai amado. Senhor Jesus, guarda nossos filhos. Ó Deus amado, não permita, meu Pai amado, nenhum mal. Não permita, Senhor, que nenhum deles venham se perder, mas que o Senhor venha alcançá-los, ó Deus de glória. Meu amado Senhor, a Tua palavra diz que se nós crermos em Ti, não somente nós, mas a nossa família seria salva. Ó Deus amado, visita, Pai amado, salva, Senhor, cada filho de Pai de cada um dos irmãos, que o Senhor esteja operando com poder e glória. Meu amado Deus, eu peço a Ti também, Senhor Jesus, conceda vida longa, Pai, aos nossos filhos. Ó Deus amado, que nossos filhos, ó Pai, possam chegar à velhice, ó Deus de glória, que eles possam, Pai, ver os filhos dos filhos, ó Deus amado. Ó Senhor Jesus, opera, sopra nesse lugar, ó Pai, que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha trazer transformação, ó Pai, que o Senhor venha mover em nossas vidas, ó Deus de glória, em nome de Jesus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nosso Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso refúgio e nossa fortaleza, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, ó Deus de glória. Irmãos, eu tinha esquecido de falar sobre dízimos e ofertas. Senta só um pouquinho novamente. Os irmãos sabem que o dízimos e a oferta, ele é importante para a igreja. Às vezes a gente acaba até esquecendo de falar. Deixa eu dizer mais uma coisa para a igreja, irmãos. Aqui a nossa arrecadação na igreja, geralmente ela é pouca. A gente arrecada, a média aqui na igreja, em torno de 3.000, 3.500 a nossa arrecadação na igreja. Como nós não temos muito custo e a gente quer fazer alguma coisa na igreja, a gente vai juntando, aí a gente tem um capital, a gente faz à vista para não ficar endividado, não ter problema. Nós mandamos fazer uma cortina muito bonita, por sinal, toda essa parede aqui, vamos colocar uma cortina ali, uma cortina aqui e umas veneziana em cada uma dessas janelinhas aqui, e colocar um data show que vai descer aqui. O objetivo da cortina, na verdade, não é para ficar bonito não, apesar que vai ficar bonito, mas é para melhorar o áudio, diminuir a reverberação aqui dentro da nave, porque às vezes a gente está cantando, principalmente quando tem muitos irmãos cantando, o som ele reverbera muito, mas é importante que os irmãos contribuam.
Às vezes tem irmãos que são dizimistas, tem irmãos que são ofertantes. Eu peço para a igreja, não deixe de contribuir. Eu sei também que se os irmãos, logicamente, se eu não puder, como é que eu vou contribuir? Se eu estou desempregado, como é que eu vou contribuir? Não tem como contribuir. Mas se os irmãos puderem, a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 9:6, eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. A gente quer construir aqui também uma cozinha aqui ao lado. Por quê, irmãos? Porque nós temos a cozinha ali no fundo, e quando as irmãs estão fazendo alguma comida, fica muito quente, e se acontecer alguma coisa, às vezes fica difícil para sair, porque não teria saída. Aqui vai ficar um lugar mais arejado, e vai ficar mais fácil. Como nós fizemos esse investimento aqui, das cortinas, então nós vamos arrecadar um dinheiro, para a gente investir ali também, amém? E lembrando para os irmãos, que tudo que entra na igreja, ela é revestida em favor da igreja. Aliás, a igreja, ela paga, e não é decisão minha, viu, irmãos? Isso na época foi as irmãs, a igreja dá um valor para a Eliene, dá uma oferta para ela, acho que hoje é R$700. Não foi eu que decidi, eu nunca mexo com dinheiro na igreja, com dinheiro quem controla aqui é a irmã Aparecida, a nossa tesoureira abençoada, mas nunca um dinheiro da igreja eu vou utilizar para nada, pode ter certeza, nem um centavo, irmão. Eu sempre digo para a igreja, eu usei o dinheiro da igreja uma única vez, que eu fui em Guiratinga, visitar a igreja, que eu tinha que ir lá, para resolver um problema na igreja, a igreja me pagou combustível, foi a única vez que eu utilizei dinheiro da igreja. Então tudo que você contribui para cá, é revestido para a igreja, amém? Jamais vai ser algum dinheiro para mim, amém? Então, quem for ofertar, vou pedir para o Mateus passar os envelopes, e a gente vai orar. Vamos revezando entre o Mateus e o Ander, e o Guilherme também. Se alguém for ofertar, dizimar, vamos orar, apresentar os irmãos. Pai amado, mais uma vez eu quero apresentar cada um dos teus filhos, ó Deus, que vão contribuir nessa noite. Ó Deus amado, que o Senhor nunca deixe faltar, Pai, o alimento, o pão em nossas mesas. Que o Senhor nunca deixe faltar a saúde, Pai. Ó Deus amado, esteja guardando nossos lares, guardando os nossos filhos, ó Pai. Que os nossos filhos jamais venham padecer necessidade. Meu Deus, abençoa teus filhos que vão contribuir nessa noite. Abençoe aqueles também que não vão contribuir nessa noite, Pai. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja de uma maneira sobrenatural, meu Deus. Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço por este momento. Senhor Jesus, eu quero apresentar o teu filho Vandré, Pai, diante de ti. Meu Deus, que as tuas mãos sejam sobre ele. Senhor, ele passou por aquele acidente. Senhor Jesus, a vida dele é tua, Pai, que o Senhor esteja guardando. Ó Deus amado, eu oro também pela vida da irmã Jane, Pai. Meu Deus, eu repreendo toda enfermidade, toda malignidade, toda seta maligna contra a vida dela, em nome de Jesus, ó Pai. Ela é tua, ó Deus de glória, ela é propriedade tua, Pai. Meu Deus, abençoe cada família aqui representada. Meu Deus, visita cada irmão, Pai, cada um dos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite. Que o Senhor esteja visitando, em nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor, irmão. Quem for contribuir pode dirigir. Saúde teu irmão com a paz do Senhor, amém.